Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano, como vocês estão? Hoje no nosso vídeo de matemática a gente vai fazer uma revisão sobre divisão e a gente vai usar o livro de tabuada com as questões de divisão para a gente resolver e fazer a nossa revisão, onde eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos, algumas ideias de divisão, tá certo? E o nosso instrumento para isso vai ser nosso livro de tabuada, tá? Só que antes de eu começar com a nossa aula de hoje, com o nosso vídeo de matemática, eu gostaria de fazer a chamada, como é de costume, e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, que estão acompanhando os vídeos, que estão fazendo os exercícios, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também. Eu sei que vocês já sabem que todo vídeo tia Carla fala isso, mas é muito importante que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma a participação de vocês, tá? Porque isso me ajuda muito, certo? Então agora, sem mais delongas, vou fazer a nossa chamada para a gente começar com o nosso vídeo de hoje, certo? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego, Naila Vitória. Então agora, eu gostaria que vocês pegassem o livro de tabuada de vocês, certo? E abrissem na página 38. Eu vou passar para casa hoje as atividades da página 38, 39, 40, 41 e 42, certo? Onde ambos têm ideias de divisão que eu vou tratar com vocês agora, certo? Então vejam, aqui na página 38, a gente tem o seguinte: brincando com os números. Leia os problemas a seguir para identificar a ideia da divisão correspondente. Como assim, tia Carla, a ideia da divisão correspondente? A gente vai ter que ter em mente qual é a noção de divisão, o que é que o problema traz para a gente das ideias, das noções, dos conhecimentos sobre a divisão, para que a gente entenda como responder a esse problema, tá? Então, vejam. Na letra A, eu tenho um primeiro probleminha. Uma fábrica precisa transportar para seus clientes 2.444 bicicletas. Foram necessários 52 caminhões para transportá-las. Se todos os caminhões transportaram a mesma quantidade, quantas bicicletas couberam em cada carrinho? Então, vejam, qual é a ideia principal aqui desse probleminha de divisão? É de repartir igualmente? É de quantos grupos podem ser formados ou são de quantos cabem? Vou ajudar vocês a identificar essas ideias no problema. Ele diz a gente que a fábrica precisa transportar um número X de bicicleta. Tá deixando isso claro pra gente. Tem um número X de bicicleta e a fábrica precisa transportar esse valor, tá? Aí ele diz o seguinte aqui: só que foram necessários 50 caminhões para transportá-las. 52 caminhões. Se todos os caminhões transportaram a mesma quantidade, quantas bicicletas couberam em cada caminhão? Então ele quer saber a quantidade de bicicletas que coube em cada caminhão. Então a ideia que esse problema traz pra gente é de quantos cabem. Porque ele está trazendo uma ideia de quantos cabem, tá? Então é isso que o problema vai trazer pra gente. É essa a ideia que o problema traz pra gente, certo? Já na letra B, a gente tem o seguinte. Na letra B, nós temos o seguinte: Pedro recebe um salário anual de R$ 8.148. Quanto é o salário mensal de Pedro se ele recebeu a mesma quantia em todos os meses? Eles querem saber quanto é o salário mensal. Ele deu o valor ao todo do salário de Pedro anual. Mas quanto é o salário mensal dele? Quanto é que ele recebe mensalmente? Aí, olha, é a ideia de quantos cabem,
de repartir igualmente ou de quantos grupos podem ser formados? Gente, a gente tem 12 meses. O salário anual dele, que é a junção desses 12 meses, é de 8.148, tá? E aí ele quer saber qual é o valor específico que ele recebeu igualmente em cada um desses meses. Então a gente vai ter uma divisão de quê? Repartir igualmente. Essa é a ideia que a questão está trazendo para a gente, de repartir igualmente. Já na letra C, a gente tem o seguinte: Débora arrecadou 2.640 itens para serem doados. Foi isso que Débora arrecadou. Só que para cada cesta básica que ela pretende montar, deve conter 22 itens. Tem que ter 22 itens, cada cesta básica que ela for montar. Quantas cestas básicas podem ser feitas com o que foi arrecadado? Então, veja, foi arrecadado um valor X de produtos e ela tem que montar 22 itens. Então, está passando para a gente uma ideia de quantidade de grupos, porque tem que fazer grupos de 22 itens em cada elemento aqui, em cada cesta básica. Então, em cada cesta básica dessa, vai ter que ter 22. Então, está passando para a gente uma ideia de quantos grupos podem ser formados, tá? Com 22. Então, é 2.640 dividido por 22. Então, é a ideia que está sendo passada da formação de grupos com aquela quantidade específica, que no caso aqui é de 22 produtos por cesta básica, certo? Aí, na letra D, eu já tenho o seguinte: em um posto de gasolina, durante um dia, foram vendidos 3.280 litros de combustível. Se cada carro abasteceu em média 40 litros de combustível, quantos carros foram abastecidos nesse dia? Qual é a ideia? Vou deixar para vocês essa, seguindo todas as dicas que tia Carla já falou. É de quantos cabem, de repartir igualmente ou quantos grupos podem ser formados. Na letra E agora. Um elevador suporta 560 quilos. Se em média as pessoas pegam 70 quilos, quantas pessoas podem subir no elevador? Também vou deixar com vocês. É uma ideia de quantos cabem, de repartir igualmente ou quantos grupos podem ser formados. Já na página 39, a gente tem o seguinte: leia os enunciados a seguir e reescreva-os da maneira que corresponde a outra ideia da divisão apresentada. Então vejam, problema 1, repartir igualmente. Aí ele tem o seguinte aqui: uma cadeira pesa 4 quilos. Algumas dessas cadeiras foram colocadas na balança que marcou 148 quilos. Quantas cadeiras estavam na balança? Então, você vai ter que reescrever esse problema, dando uma ideia, meus amores, de quantos cabem, tá? Então, vou dar uma dica de como vocês podem reescrever isso aqui. Foram colocadas 37 cadeiras iguais em uma balança, que marcou 148 quilos. Quantas cadeiras foram colocadas? Essa é uma sugestão de resposta que vocês podem colocar aqui nesse enunciado, certo? Aí, agora, a gente vai para o problema número 2. Luciana arrecadou 500 livros para dar de presente às crianças do orfanato. Montados em pacotes com 4 livros, quantos pacotes ela fará? Quantos cabem? É a ideia. Então, como é que vocês vão reescrever esse problema, dando uma ideia de quantos cabem? Hein? Vou dar uma dica. Vocês podem colocar assim: quantos livros cabem nesse lugar? Estou dando uma ideia para vocês, por alto, para que vocês resolvam, tá? Já na página 40, a gente já tem um exemplo de uma matemática divertida. Até porque, gente, eu acredito que a matemática ela é divertida, a matemática é exata, né? E a gente usa a matemática no nosso dia a dia e vai sempre continuar a usar, né? Então, vejam. Na página 40, ele diz o seguinte: calcule as divisões a seguir, armando o algoritmo e confira o resultado com a calculadora. Observe o modelo. Então, vocês vão poder usar a calculadora, tá certo? Para conferir o resultado, já que vocês vão armar. Aí, aqui eu tenho um exemplo. 186 dividido por 50 e 50, tá? Resto, 86 dividido por 40 e 40.
Resto 6 dividido por 3. Resto 0. Aí tem 50 mais 40 mais 3. 93. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Vocês vão, tá? Fazer essas divisões aqui, tá? Colocando os resultados. Eu tenho 164 dividido por 4. Qual é o resultado dessa questão? Vocês vão encontrar esse resultado. E aí, vocês vão colocar esse resultado em todos os 4 quadradinhos. Como assim, tia Carla? Vou dar um exemplo. 164 dividido por 4 é igual a 25. Dito isso, eu sei que 4 vezes 25 é igual a 164. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer o seguinte. Gente, eu preciso fazer algumas correções aqui, tá? Porque eu tava fazendo a conta de cabeça e eu acabei me atrapalhando. Veja só, nessa questão aqui. Então, fazer o seguinte. 4 vezes 25 não é igual a 164. E 164 dividido por 4 não é 25. Eu acabei me atrapalhando aqui porque eu estava fazendo as contas de cabeça. E não é assim. Vamos fazer essa questão da seguinte forma. Vou exemplificar para vocês. Aqui ele tem 164 dividido por 4. Correto? Correto, né? Aí você vai colocar no primeiro quadradinho 164. E aí ele tem 4 quadradinhos diferentes que você precisa colocar um valor. Só que esse valor que vocês vão colocar não é a divisão de 4 vezes 4. Não, não, não. Vocês vão colocar a metade de 50, que é 25. Por quê? Olha como ele está seguindo o contexto. A ordem aqui. 50 dividido por 2, que foi lá do início que ele deu como exemplo aqui, é igual a 25. Aí você vai colocar 25, 25, 25 e 25. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui? Estão vendo aí como vocês vão fazer? Aí vocês vão colocar o seguinte. O resto dessa divisão aqui é 64. E vocês vão colocar o resto dessa divisão. O resto, tá? É 64. E aí, vocês vão fazer já o seguinte aqui, ó. Estão vendo aqui? Vocês já vão fazer o seguinte. Colocar a metade dos valores, tá? E nesses 4 quadradinhos aqui, vocês vão atribuir 15. Como assim, tia, atribuir 15? 15 é a metade dos valores, certo? Olha. E aí o resto dessa conta, dessa divisão, a gente vai ter o 4 ainda ao lado, tá? Só que eu não tenho como colocar ao lado porque não dá. E aí eu vou atribuir ao 4 o restinho, mano, finalizando a conta. Que é o que esse restinho aqui? Número 1, número 1, número 1 e número 1. Nesses 4 quadradinhos aqui, ó, onde vai ter o 4 dividido, eu vou colocar o número 1. Estão vendo aqui, ó? E aí, o resto de tudo isso, o resto, no final, que a gente faz a conta, e a gente tem que colocar o resto. Não é o resultado, mas o resto. Como assim, tia Carla? No final da conta, a gente não tem o produto e o resto. Então, o resto que a questão pede é o que sobra ou o que não sobra. E no caso aqui, 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, o resto, olha, vocês vão colocar aí, é 0. E aí, o resultado é justamente 25 mais 15 mais 1, que é igual a 40
41. Que aí sim será o resultado da divisão. 164 dividido por 4. O que essa questão está trazendo para a gente, meus amores, é uma forma, tá? Separada da divisão por partes, tá certo? De 164 dividido por 4, onde a gente vai colocando os seus restos dividido pela metade, tá certo? Para que no final a gente chegue no resultado da divisão, que no caso aqui é 41, certo? Aí no próximo, que é 732 dividido por 6, vocês vão fazer da mesma forma. Deixa eu dar uma dica aqui. A gente tinha 50, certo? E aí utilizou para responder o próximo a metade de 50, que é 25. Já nesse, vocês vão ter que colocar todos esses elementos aqui, ó, divididos por 100. Por que, tia, divididos por 100? Porque 50 mais 50 é igual a 100. Olha o início. Olha qual foi o valor que deu início a todas essas divisões aqui. 50. Então, 50 mais 50, 100. E aí, vocês vão respondendo até chegar no valor da divisão, tá? Onde a gente utiliza da divisão e da adição, no caso aqui, para chegar no valor, tá certo? Aí a gente vai agora para a página 41. Na página 41, a gente tem o seguinte no segundo. Complete os espaços conforme o modelo. 24 dividido por 3 é igual a 8, pois 8 vezes 3 é igual a 24. Aí a gente tem o seguinte, 54 dividido por é igual a 9, pois 9 vezes é igual a 54. Então, a gente vai botar aqui, quanto é o valor que dividido por 54 é igual a 9? Vocês vão colocar aqui. 49 dividido por 7 é igual a, pois 7 vezes é igual a 49. Aí vocês vão fazer as divisões necessárias para encontrar os resultados. 72 dividido por 8 é igual a, pois vezes 9 é igual a 72. Só fazer as divisões necessárias. Já no terceiro, vocês têm o seguinte. No quadro a seguir, existe um caminho que leva a Rosa à sorveteria, passando apenas pelos múltiplos de 8. Identifique este caminho. Então, vocês vão ligar os caminhos onde a gente só tem os múltiplos de 8. Lembra os múltiplos que a gente já estudou? E os múltiplos são infinitos. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E assim vai. Então, vocês vão só marcando os múltiplos de 8, que você vai fazer o caminho de Rosa até a sorveteria. No quarto, Sérgio, Lúcio e Ângelo adoram fazer musculação na academia que frequentam. Cada um deles, entretanto, tem uma certa preferência dentre os vários aparelhos disponíveis: banco, supino, bicicleta, ergométrica e esteira mecânica. Tente descobrir o nome e a idade e o aparelho de preferência de cada um deles seguindo as dicas a seguir. Então, vocês vão observar as dicas e vão tentar descobrir o nome e o aparelho preferido de cada um deles. Não vou revelar qual é, tá? Não vou dar spoiler para que vocês façam essa descoberta. E no quinto e último da página 42, tá? André está procurando a casa de seu amigo Marcos. Leia as dicas a seguir para pintar a casa de Marcos. A casa de Marcos tem 2 andares. Na parte de baixo há uma porta só. Na parte de cima há 2 janelas, uma delas com cortina. No telhado da casa tem uma antena de TV. Então você só pode pintar aquela casa que é de Marcos. Percebam que a gente tem aqui 4 casas na imagem. Qual é a casa de Marcos? Que vai ser a única que vocês vão poder pintar, certo? Então, meus amores, é isso. O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa revisão, né? Que vocês se divirtam utilizando a divisão, raciocínio lógico. Na página 40, vocês podem utilizar a calculadora como a própria questão pede, tá? Para que vocês não se confundam como forem fazer as divisões. Vocês podem utilizar para ver se o resultado de vocês bateu. Lembrando que aí vocês vão ter que fazer a divisão, tá? Saber qual é o valor da divisão
e responder com uma outra forma de se chegar àquele resultado, onde eu vou precisar utilizar a divisão e a soma de todos os elementos que eu dividi, seguindo como exemplo o primeiro, que eu vou chamar aqui da letra A, que eu tenho 186 dividido por 2. Seguindo esse exemplo de como foi feito, para que eu consiga achar o resultado, utilizando da divisão, e ao final de todos esses divisores, eu somá-los, tá? A gente soma os divisores e encontre o resultado da divisão pedida. Que no caso aqui ficou para vocês responderem 732 dividido por 6. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo final de semana, tá certo, meus amores? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê segunda-feira, tá? Com mais um vídeo aula, né? Com mais uma vídeo aula e uma live. Beijo. Tchauzinho, gente. Até segunda. Descansem.